hoje eu vim responder uma tag, que é a tag Por que ler os clássicos, que foi criada aí pela Mel Ferraz. Ela criou as perguntinhas da tag com base no livro do Ítalo Calvino, que também se chama Por que ler os clássicos. Eu ainda não li esse livro, mas tá na minha lista de desejados, quero muito ler um dia. Mas em compensação eu li alguns clássicos que dá aí pra responder as perguntas que ela selecionou. Então é isso, vamos lá. São 14 perguntas, eu tô aqui nesse espaço diferente do que eu costumo gravar para poder ficar perto da mesa, porque eu peguei todos os livros que eu vou mostrar, estão todos aqui em cima da mesa, para ir pegando e mostrando para vocês. Mas vamos lá, a primeira pergunta é: quis reler assim que terminou de ler? E para este eu escolhi Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Foi o primeiro livro que me veio na cabeça, porque esse aqui foi uma leitura que, assim, enquanto eu lia, eu já tava com esse pensamento de, nossa, eu vou precisar reler isso aqui um dia. É um livro que vira e mexe eu tiro da estante pra reler aí as partes que eu marquei, porque olha, marquei bastante coisa aqui. Foi um livro que mexeu muito comigo, assim, é um dos meus livros preferidos da vida, com certeza. E vou reler, espero reler esse livro aqui várias vezes aí ao longo da vida. Nessa história aqui a gente vai acompanhar aí, né, as aventuras e desventuras do Riobaldo, que é o narrador e o personagem principal dessa história aqui. E ele vai contar aí um pouco sobre esse período que ele fez parte de um bando de jagunços. E aí, nesse meio tempo, ele conheceu o Diadorim. E ele fala bastante sobre esse encontro, né, sobre, enfim, muitas coisas que vão acontecer aí na vida dele. E é um livro, assim, espetacular. É um livro muito difícil, eu acho que é uma leitura muito complexa, porque tem uma linguagem muito própria. É difícil de ler, tá? Não vou mentir. Foi difícil pra mim ler esse livro, eu acho que eu demorei um pouco, assim, pra engatar de fato na leitura, sabe? Pegar o ritmo ali. Inclusive aqui no início dessa edição tem uma troca de cartas entre Clarice Lispector e Fernando Sabino, e eles falam justamente isso, desse início ser um pouco difícil ali de entender, enfim, parece que você não tá absorvendo as coisas que estão acontecendo ali, mas aos poucos você vai entrando ali na história, você vai entendendo o ritmo da escrita e tudo vai fazendo mais sentido. E assim, é arrebatador, sabe? Foi um livro que, nossa, eu amei muito essa leitura. E se você ainda não leu esse livro e tem vontade de ler, eu realmente sugiro que você não procure muita coisa sobre ele, porque eu acho que é um livro que quanto menos você souber, melhor. O final dessa história aqui foi um dos finais mais surpreendentes, assim, pra mim. Então, assim, não pesquisem sobre o livro, mas leiam, sabe? Eu acho que esse aqui é um livro que vale muito a pena dar uma chance. Eu poderia ficar aqui falando um tempão sobre esse livro, mas vamos lá. Próxima pergunta. Queria esquecer para poder ler pela primeira vez de novo. E daí, pra essa, eu escolhi Os Miseráveis, do Victor Hugo. Peguei aqui essa edição que tá dividida em 2 livros, né? Mas também tem edições que é um livro só. Mas enfim, isso aqui é um baita calhamaço. E eu lembro que eu fiquei muito investida nessa história. Aqui são várias histórias, vários personagens que a gente vai acompanhar aqui. E assim, nossa, pensa em personagens cativantes, em histórias que te prendem, te emocionam, que te pegam, assim, realmente, sabe? Tá aqui. Os Miseráveis. É fantástico isso aqui. Eu lembro que eu li esse livro aqui no meio da pandemia. Então, assim, eu tava num momento em que não tinha muitas outras coisas pra focar minha atenção. Então, assim, isso aqui me pegou de um jeito que, olha só, tá aqui pra ser a resposta dessa pergunta. Um livro que eu leria, que eu gostaria de esquecer, pra ler de novo pela primeira vez, só pra poder me encantar de novo com essa história, me emocionar e, enfim, viver todos os dramas que eu vivi com essa leitura aqui. Um livro sensacional. Daí a próxima é: absorveu como referência no dia a dia, né? Um clássico que eu absorvi como referência no dia a dia. E daí, esse foi um dos mais difíceis para responder, porque de cara o primeiro livro que me veio na mente foi Grande Sertão Veredas, que é o que eu gostaria de citar mais uma vez aqui, porque eu acho que Grande Sertão Veredas tem várias passagens, assim, que eu realmente carrego comigo pra vida, assim, várias que eu lembro até de cabeça, assim, que fico relendo às vezes, enfim. Acho que era o livro que se encaixaria melhor nessa resposta aqui, mas como eu já citei ele na primeira pergunta, eu fui procurar, né, pensar que outro livro que eu poderia encaixar aqui, e daí eu lembrei desse aqui, que é O Encontro
Marcado, do Fernando Sabino, que é um livro que me marcou muito também, assim, e nesse livro aqui a gente vai acompanhar aí o Eduardo. É um livro meio autobiográfico, né, tem um pouco do próprio Sabino aqui, e aí o Eduardo tá nesse momento né, da juventude ali, que ele tá meio perdido, sem saber o que ele vai fazer da vida dele, né, terminando os estudos, começando a vida adulta. Então, a gente na verdade, um romance de formação, né? Então a gente acompanha um pouco ali da infância dele até esse momento, mas o foco é justamente esse período de transição ali, né? Da infância, né? Da adolescência para a vida adulta. E é um livro que eu acho que fala muito sobre essa questão da forma como a gente enxerga a vida, né? De, às vezes, estar com muita pressa de viver e não prestar atenção no que tá acontecendo no momento, né? Não viver de fato o presente. Eu acho que isso é uma coisa que eu levo muito pra vida, assim. E esse livro aqui foi um livro que me marcou muito nisso, né? Nesse ensinamento, assim. Mas eu também poderia citar vários outros livros que também traz alguma coisa ali, algum personagem, alguma situação que também fala muito sobre isso. Mas eu resolvi citar esse livro justamente porque eu acho que ele tem muitas coisas com as quais eu me identifico aqui a respeito do personagem e muitas frases que me trazem um pouco dessa questão toda, desse sentimento, que é uma coisa que eu tento trazer aí pro dia a dia. Então, pra terceira pergunta tá aqui, o encontro marcado. Deixa eu arrastar aqui agora, os próximos estão aqui. A próxima pergunta é: releu e descobriu coisas diferentes? E daí eu escolhi O Morro dos Ventos Vivantes. Que assim, esse livro aqui, eu mudei completamente a minha opinião sobre ele depois que eu reli. Eu li pela primeira vez e achei um porre, achei muito chato. Esses personagens horríveis que tem nesse livro. Enfim, não gostei. Acho que também fui com uma expectativa muito diferente sobre esse livro. E daí eu reli recentemente, acho que foi em 2021, se eu não me engano. E eu amei o livro, assim, eu tive outro olhar para a história. Eu, inclusive, tenho várias marcações aqui, várias anotações nessa leitura. É outro que, assim, eu tenho a sensação de que eu quero reler um dia ainda. E eu achei genial a forma como a Emily Brontë conseguiu criar essa história aqui. Todos os personagens são detestáveis, assim, detestáveis. Eu não tenho nenhum personagem pra gostar nesse livro aqui, então se você é o tipo de pessoa que precisa, né, se envolver com os personagens nesse sentido, saiba que não é isso que você vai encontrar aqui. Todo mundo é horrível nessa história, mas é muito bom a forma como a autora consegue construir a personalidade de cada um deles ali, a forma como ela faz a gente refletir, né, sobre as ações deles, sobre as decisões que eles tomam ali ao longo da história. E, enfim, é tudo muito doentio, muito obsessivo, né, principalmente o amor que a gente tem aqui, que é da Catherine e do Radcliffe, né, que eu acho que é um dos pontos que acaba sendo mais conhecido dessa história, né, essa relação deles, que acaba sendo vista aí, às vezes, de uma forma não errada exatamente, mas assim, romântica demais, quando não é, né? Eu acho que quando você lê esse livro aqui, você entende um pouco mais disso, mas enfim, é um livro que eu mudei de opinião depois de ter lido pela segunda vez, e é um livro que eu, inclusive, acredito que eu possa ter outro olhar numa próxima leitura, porque, enfim, acho que isso vale para a maioria dos clássicos, né? Quando a gente relê, o livro tem muitas camadas, tem muitas coisas novas ali que a gente pode observar em outras leituras. Eu falei clássicos, mas vale para qualquer livro, né? Vamos lá, o próximo é muito citado por outras mídias. Então aqui é um livro que é sempre muito citado em outros lugares e que foi lido. E daí eu peguei O Médico e o Monstro, que é um livro super fininho, né? Esse livro vai contar o estranho caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. E assim, esse aqui é um livro, essa é uma história, né, que a gente já viu em muitos lugares, em muitos filmes, enfim, várias adaptações, não necessariamente uma história específica deles, né, um filme que seja uma adaptação disso, mas assim, em várias séries, tem várias referências a esse livro aqui, sabe? Então assim, eu já conhecia essa história, eu já sabia o que era, justamente por isso, mas ainda assim, quando eu li isso aqui, eu achei maravilhoso. Eu fiquei encantada com a escrita do autor, a forma como ele construiu toda a história. Que é um livro que vai falar muito sobre essa questão de dualidade, né, dessas personalidades, assim, distintas. E a narração é muito interessante, porque aqui a gente tem a narração pelo ponto de vista, se eu não me engano, é do advogado, enfim, é alguém, assim, que tá meio que fora da história, que vai contar aí, né, como que ele descobriu todas essas coisas. Enfim, maravilhoso esse livro aqui.
E, enfim, recomendo bastante essa leitura aqui. Daí o próximo é Ficou pensando por dias e dias após terminar. E daí pra esse eu escolhi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que foi inclusive o primeiro livro que eu li da autora. E assim, eu amei essa leitura. Inclusive, eu acho que eu recomendo isso pra quem quer conhecer a autora. Eu acho que esse aqui é um ótimo livro, né? Esse aqui foi o último livro que ela publicou. E tem uma escrita um pouco diferente dos outros livros dela. Mas nossa, eu fiquei encantada com essa história. Eu achei maravilhosa a forma como ela construiu tudo aqui. Fiquei morrendo de dó aí da Macabea e toda a história dela aqui. Enfim, é um livro que me marcou muito também. Fiquei pensando durante muito tempo nessa leitura aqui e tá aqui para representar esta perguntinha. Daí a próxima, que é a sétima agora, é um livro que é citado em todo lugar e que você gosta muito. E daí pra esse eu escolhi Ana Karenina, do Tolstói, que assim, é um livro que eu já vi spoiler desse livro em vários lugares diferentes, né? Em filmes, em séries, enfim, tem sempre algum lugar que tá citando esse aqui, então tá aqui. É um clássico russo, a gente vai acompanhar a história aí da Ana Karenina, né, que é uma mulher que era casada e daí ela começa a ter esse relacionamento com outro homem e daí isso muda ali, né, toda a estrutura da vida dela e a gente vai acompanhar um pouco do ponto de vista de cada um desses personagens. E assim, é um livro maravilhoso, a escrita do Tolstói é incrível e apesar de ser um baita calhamaço, né, eu acho que é uma leitura muito envolvente e, enfim, maravilhoso esse livro aqui. É outro também que eu sinto que eu preciso reler, assim, já faz tempo que eu li esse livro, tanto que lembro pouca coisa dele, assim. Lembro que o final me chocou bastante, que isso ficou bem marcado pra mim. E quando eu cheguei no final, eu lembrei que eu já tinha ouvido spoilers sobre o final. Mas felizmente eu tinha esquecido disso ao longo da leitura, então tudo certo, fui surpreendida. Mas tá aí um livro que normalmente a gente vê citado aí em outros lugares. Aí a próxima pergunta é um clássico polêmico, e daí eu escolhi uma leitura recente que é O Apanhador no Campo de Centeio. E por quê, né? Qual que é a polêmica desse livro aqui? Eu descobri isso enquanto eu lia e foi uma coisa que eu fiquei assim, gente, não faz o menor sentido. Mas esse livro aqui foi o livro que inspirou aí o assassino do John Lennon. Ele fala sobre isso, né, no julgamento dele. Ele fala que esse livro aqui foi um livro que inspirou ele a cometer esse assassinato. E assim, pra quem já leu esse livro sabe que não tem absolutamente sentido nenhum, porque aqui a gente vai acompanhar a história do Holden, que é um adolescente, né, e um adolescente bem chato, né, a maioria das pessoas detesta esse personagem, eu acho que é um livro que tem muito isso, muita gente odeia o personagem e acaba não gostando tanto do livro. Eu comecei odiando o personagem, mas ali no final eu já tava tipo, meu Deus, eu te entendo. Eu acho que uma coisa que é muito legal desse livro aqui é a forma como o autor consegue passar todas essas angústias, essas dores, enfim, esses medos, todo esse caos que é a adolescência, né? Eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem nesse livro aqui. Acho que faz todo sentido que a gente leia esse livro aqui e não goste tanto do personagem, justamente porque, assim, quem gosta de adolescente, né? Então, assim, acho que o autor foi muito bem sucedido nesse quesito aqui no livro e foi um livro que, assim, me marcou bastante e, enfim, comecei a falar sobre o livro, mas a questão aqui é da polêmica dele, né? Eu acho que poderia citar outros clássicos. Tem vários outros que eu conheço histórias polêmicas, mas que eu ainda não li. Então, peguei esse aqui porque é um livro que eu já li. Daí a próxima pergunta é: um livro conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Daí eu escolhi um livro que é uma adaptação da Disney, que eu amava quando criança, adorava rever esse filme todas as vezes, e daí resolvi ler a adaptação original, que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Segunda vez que o Victor Hugo aparece aqui, né? É um dos meus autores preferidos, inclusive, gosto muito dele. E assim, eu amei essa leitura aqui, e que surpresa que foi descobrir que não tem nada a ver, né, com a adaptação. A adaptação tem um foco muito grande ali no personagem, né, no próprio Corcunda, mas aqui esse livro, eu diria, muita gente diria, na verdade, né, que é uma coisa que se fala aqui na apresentação do livro, que é
Quem é o protagonista dessa história aqui, na verdade, é a cidade. É a Notre Dame. Tanto que, se eu não me engano, o título do livro não tinha um Corcunda de Notre Dame, né? A gente tem esse título agora por causa da adaptação da Disney, né? Eu tenho quase certeza dessa informação. Se eu estiver errado, eu vou colocar aqui. Mas, enfim, o título do livro era Notre Dame de Paris. Então, o objetivo do Victor Hugo era justamente trazer essa história aí focada na cidade. E tem passagens aqui muito bonitas que ele faz essa descrição da cidade. Eu já vi algumas pessoas comentando que acham essas partes, né, muito chatas, enfim, muito cansativas de ler, mas eu achei incrível, muito linda a forma como ele descreve a cidade, como ele conta tudo ali. E, enfim, amei esse livro aqui, amei conhecer, né, a história original, eu ainda gosto muito da adaptação, mas foi maravilhoso conhecer aí a versão original. Bom, daí... Ai, meu Deus, quase que os livros caíram. Próxima pergunta é: leu por vontade própria e se tornou um favorito? Agora vocês já estão vendo o spoiler dos livros todos que eu vou mostrar, né? Mas eu escolhi pra esse aqui, Moby Dick, porque assim... Eu ouvia falar sobre esse livro aqui e eu pensava, meu Deus, um livro chato sobre baleias. E, de fato, é um livro sobre baleias, mas é muito mais que isso. E é um livro que me surpreendeu muito, assim. Eu fiquei, assim, muito absorvida pela história, né? Pela forma como tudo se desenrola aqui. Eu acho que sim, tem muita coisa sobre baleia. A gente aprende muito sobre baleias necessariamente aqui, né? Sobre como matar baleias, sobre todas as partes das baleias, enfim. Mas apesar de todas essas descrições, que eu nem achei tão chatas assim, como muita gente pensa, é um livro muito bom, assim, que vai trazer muita coisa além disso, sabe? Sobre a vida, a forma como a história toda acontece, como os personagens vão vivendo as coisas ali nessa aventura toda que é caçar a baleia. É maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo demais essa leitura aqui. É um livro que eu não esperava gostar tanto. Eu li por vontade própria, né? Peguei pra ler aí participando de uma leitura coletiva. Eu acho que eu nem cheguei a acompanhar a leitura de fato, tipo, certinho do jeito que deveria. Mas quando eu terminei esse livro aqui, eu falei, caralho, que livro bom. Opa, acho que não devia ter falado palavrão, né? Enfim, muito bom esse livro aqui. Tá aqui um livro que eu gostei bastante e li aí por vontade própria. No fim das contas, todos os livros que estão aqui eu li por vontade própria, né? Eu acho que o contrário aí seria livros que eu fui obrigada a ler, tipo, na escola e tal, mas não tem nenhum aqui nessa lista. Bom, na verdade o próximo é exatamente isso. Eu não tenho esse livro físico, eu... não sei porquê, não tenho esse livro físico. Eu li livros emprestados ou de biblioteca, enfim. Mas a pergunta é uma relação de amor e ódio. E daí pra esse, eu pensei justamente um livro que eu li na escola, e na época que eu li na escola, eu não gostei dessa leitura. E depois quando eu reli, eu amei. Que foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então, coloquei aí essa relação de amor e ódio, que eu acho que é uma coisa muito parecida com o que eu vivenciei com o Morro dos Ventos Uivantes, né? Li a primeira vez, não gostei, reli e amei. Então daria pra colocar qualquer um dos dois pra essa pergunta aqui. Mas tá aqui, uma relação de amor e ódio. Foi a única coisa que eu pensei, porque eu não consegui pensar em um livro que eu tivesse em um clássico no caso, né? Tivesse essa relação de tipo, amo e odeio ao mesmo tempo, enfim. Eu amo ou odeio. No geral, eu acaba sendo um saldo mais positivo, né? Da maioria dos livros. E os que eu não gosto, enfim, não faz sentido, né? Daí a próxima pergunta é um clássico fundador. E daí eu escolhi trazer aqui o mesmo livro que a Mel cita nas respostas dela, que é a Epopeia de Gilgamesh, que é aí considerado um dos primeiros livros escritos. E eu li esse livro aqui e achei maravilhoso, assim. É uma poesia épica, né? É um livro que foi traduzido aí pelo Jacinto Lins Brandão. E aí, uma das coisas que eu achei incrível dessa edição é justamente os comentários do tradutor. Ele vai trazer vários detalhes aqui sobre a forma como ele fez essa tradução, sobre algumas possibilidades diferentes que tem ali para poder interpretar o texto, e eu achei isso sensacional, assim. E é uma história muito, muito interessante, muito envolvente, assim. O livro é bem... Ele parece grande, mas na verdade, assim, o texto em si do livro, ele termina... Deixa eu ver aqui se eu acho a parte que ele termina. Ó, aqui, essa parte aqui é o texto do livro em si, e aqui no início tem uma introdução do autor, que é essa parte aqui,
Isso é a epopeia de Gilgamesh. E essa parte final toda aqui são esses comentários. Daí ele comenta verso por verso, explicando um pouco mais sobre tudo ali da história. Então, assim, é muito gostoso fazer essa leitura aqui. Eu amei esse livro. E tá aí, para a resposta dessa pergunta, um clássico fundador. Daí a próxima pergunta, agora faltam duas. Um conteúdo histórico importante. Daí eu escolhi trazer As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que é um livro que eu amei ler. Esse livro aqui vai contar a história aí de 3 meninas, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara. E a gente tem uma escrita aqui que vai intercalar aí, né, cada uma desses pontos de vista. E cada uma das narrações é bem distinta uma da outra, né? E o contexto histórico que a gente tem aqui é a ditadura militar. Esse foi, inclusive, um livro que passou pela censura na época, né? E aí é dito que, assim, não chegaram a finalizar a leitura do livro para poder censurar, né? O livro foi aprovado ali logo de primeira, porque, né, com o título desse, As Meninas, quem que ia querer barrar isso aqui, né? Mas é um livro que traz muito desse contexto da ditadura. Tem, inclusive, um relato aqui no meio da história, um relato de tortura. Enfim, acho que é um livro que traz toda essa questão aqui. Então, tá aí para a resposta dessa pergunta. E assim, Lígia é uma das minhas escritoras preferidas. A escrita dela é maravilhosa, preciso muito ler mais dela. Esse aqui é um dos livros que eu quero muito reler, inclusive. Mas eu amei essa leitura aqui, tanto quanto os outros livros dela que eu li, que foi Ciranda de Pedra e Antes do Baile Verde. Então, leiam, Lígia. Agora o último, que é um contexto histórico distante, mas importante. Daí eu escolhi A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Esse livro aqui é um livro que vai trazer aí um contexto Brasil, no período ali do ciclo do café, né? A gente tem aqui um momento em que a escravidão acabou de ser abolida, né? E a gente vai acompanhar a história deixa eu lembrar qual que é o nome do personagem, se não me engano ele chama Francisco. Francisco Teodoro, que é esse imigrante que mora ali no Rio de Janeiro. Ele tem um negócio ali, né, focado no café. E aí a gente vai acompanhar aí toda a história da família dele. E daí eu acho que a autora consegue trabalhar muito bem todo esse contexto histórico aqui, ao mesmo tempo em que ela conta a história desses personagens, né, que ela constrói ali a dinâmica dessa família e mostra um pouco de como que eram as coisas ali naquele período. Eu gosto bastante dessa leitura, eu acho que é um livro que é um clássico que não é tão conhecido, né? A autora ficou esquecida durante muito tempo, ela chegou a ajudar na criação da Academia Brasileira de Letras e, enfim, inclusive ficou de fora, no fim das contas. Quem teve o nome exposto ali foi o marido dela, mas apesar disso, ela teve uma participação muito importante ali nessa construção. E, enfim, é uma autora que às vezes é esquecida, então fica aqui a indicação de leitura. Acho que é um clássico muito bom, inclusive é uma leitura muito gostosa, assim, é bem novela das 6, assim, sabe? Você fica envolvida ali na história, querendo saber como que vai se desenrolar ali todo o drama da família. Então, um livro que tá aí para se encaixar nessa pergunta de contexto histórico. Um pouco distante, talvez nem tanto, mas importante. Bom, é isso. Respondi aí as 14 perguntinhas desta tag. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas indicações todas de clássicos. Me conta aqui nos comentários quais desses que vocês já leram, ou escolhe uma dessas perguntinhas, na verdade, para me falar qual seria a sua resposta, né? Compartilha aí uma indicação de clássico diferente das que eu citei aqui. Vou adorar saber o que vocês sugerem aí de leitura. Bom, ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar aí os próximos vídeos. Até mais!